Deus foi substituído pela ideia de progresso e pelas leis da história, que se beneficiaram também do arsenal bem provido das ciências e das tecnologias. Tudo concorria à invenção de uma história diferente, de um mundo diferente, de um ser humano diferente. Os tempos estavam maduros para a emergência da mitologia comunista científica. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje a gente vai conversar um pouco sobre este livro aqui, A Mitologia Científica do Comunismo, do historiador romeno Lucian Bolyai. Esse livro que é lançamento, acabou de chegar aqui para nós brasileiros, né? O Bolyai escreveu esse livro já há um bom tempo, mas ele teve a sua primeira tradução para o português agora, nessa edição, que é do dia 10 de maio de 2024, ou seja, hoje que eu tô gravando, não faz um mês que esse livro foi lançado e publicado. Eu já o li e vim aqui para resenhar dessa obra magnífica que vai falar basicamente, vai revelar, né, o caráter mitológico, folclórico e até mesmo supersticioso do comunismo, que pode ser facilmente percebido por qualquer um que conseguir remover aquela fina camada de verniz científico que traveste esse montante de ideias utópicas como uma ciência incontestável. Esse livro chegou até mim, eu nunca tinha ouvido falar desse historiador romeno, muito embora ele seja bem renomado, depois eu fiquei sabendo. Chegou até mim pela sua tradutora. Quem traduziu esse livro foi a Bruna Torlai, que é uma professora de filosofia, que eu já acompanho e trabalho há um bom tempo. Além de professora, ela tem um canal aqui no YouTube, onde ela coloca ali, né, conteúdos filosóficos e também comentários políticos. E como eu gosto de tudo que ela fala, ela gravou um vídeo, inclusive, sobre o lançamento desse livro, que foi suficiente para me convencer a comprá-lo e lê-lo. E como eu acho os comentários da Bruna muito perspicazes e pertinentes, eu vou começar aqui a resenha lendo um pedacinho da introdução que ela fez pro livro. Porque assim, além de traduzir, ela traduziu essa obra do francês, se eu não me engano, ela também fez uma espécie de prefácio, né? Uma introdução aqui, onde ela diz: o comunismo tem feições de ciência, sendo na prática uma mitologia. Compõe-se de um conjunto de tópicos, lugares comuns com função de iluminar qualquer acontecimento concreto, garantindo-lhe significado indubitável e coerente com um sistema geral de interpretação da realidade. Mitológico por excelência, o comunismo empresta formalmente os traços da ciência, constituindo-se de artigos de fé a partir dos quais o mundo deve ser entendido. Vamos partir então para a obra já, direto ao ponto. Bolyai, eu gosto que ele começa do começo, né? Logo no primeiro capítulo dele aqui, ele vai falar um pouco, brevemente, sobre como o homem sempre teve uma forte obsessão por respostas inalcançáveis. E também um descontentamento, de certo modo, com a ideia da história da humanidade se resumir apenas a isso que nós conhecemos, né? Então, se por um lado a religião sempre esteve pronta para responder esses enigmas variados sobre a existência humana, sobre a humanidade, sobre as sociedades de modo geral, e aqui ele vai se desdobrar bastante sobre isso, principalmente sobre o milenarismo, né, que estava super em alta na Idade Média, e ele vai falar então sobre essa ideia milenarista de uma sociedade que seria transformada após um apocalipse messiânico, em que haveria finalmente plenitude de justiça, paz, por um período determinado. Acontece que no século XVIII, o milenarismo, assim como qualquer ideia advinda propriamente da religião, da Bíblia, ou enfim, qualquer coisa que necessitava de fé, caiu em desuso, né? Saiu de moda, principalmente porque ali começou um forte movimento intelectual, que vocês já devem conhecer bem, que se chama iluminista, onde a razão passava a ser o ser de todas as coisas, aquele grande poder que responderia todos os enigmas da humanidade, seria a lógica humana, a razão, a inteligência, que passava ali então a ser cultuada pelo homem. Bolyai, ele vai fazer então uma associação falando que o comunismo nasce bebendo dessas duas fontes, dessa ânsia milenarista de uma sociedade que estaria por vir e que seria perfeita, misturada com o aspecto iluminista de a gente vai chegar nessa sociedade, logicamente, através de obviedade, através de razão. Com o comunismo, então, vindo desses dois terrenos preparados aí, a gente vai então para o século XIX, que ficou mais cientificista do que todos. Ali tivemos vários avanços tecnológicos, avanços científicos. Então, por um lado, a gente tinha Darwin ali, arrasando, né? Fico com medo do pessoal não entender minhas ironias às vezes. Então, por um lado, a gente tinha ali Darwin, né, com a sua tese evolucionista, criando finalmente a lei que leria ali o desenvolvimento da natureza orgânica. Por um outro lado, a gente tinha Marx, que então pegou
pegou esse comunismo, fruto ali dessa fusão milenarista com iluminista, e quis levar também para um patamar científico, criando ali leis de análise e leitura da sociedade, da humanidade. Marx se considerava um perito no agora. E olhando para esse agora, ele conseguiu construir uma régua que fosse capaz de explicar o passado, a história, e também de prever o futuro. Olha só que perspicácia a desse menino Marquinhos. Então é nesse período que a gente começa a se deparar com os termos de luta de classes, né, girando em torno ali da propriedade privada, mais-valia, materialismo dialético histórico. Marx cria todo esse mecanismo para fazer a leitura da sociedade. Seguindo uma lógica até mesmo bíblica, de que no passado existia um paraíso terreno, né, onde só quem pôde desfrutar, no caso, foi Adão e Eva, que era muito bom, que não tinha dores, não tinha nada de ruim, mas tinha a tentação, que foi o que fez com que os homens transformassem a sociedade daquele paraíso para a sociedade que nós conhecemos hoje. E no futuro, então, nós teremos novamente um paraíso, dessa vez pleno, porque não vai ter sequer a tentação. Seguindo essa mesma lógica, Marx coloca, então, que na pré-história, antes de tudo, o homem era essencialmente comunista. Isso porque não existia propriedade privada, né? Tudo era de todos, todo mundo trabalhava com todo mundo, e quando o homem surgiu, era assim que as coisas funcionavam. Algo aconteceu que fez com que o homem saísse desse estado comunista e passasse para um modelo escravagista, onde existiam ali escravos e senhores, e dali para frente as coisas começaram a evoluir, de acordo com Marx, volto a dizer, gradualmente para novos regimes. Então, do escravagismo a gente foi para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo, e no futuro, olhando para frente, Marx falava que do capitalismo nós só poderíamos ir para um lugar, novamente para o comunismo. Só que dessa vez, diferente daquele comunismo primitivo que existiu na pré-história, esse comunismo seria pleno, seria perfeito, porque esse seria o comunismo científico. Eu não sei se fica tão evidente para vocês quanto para mim, mas Marx cria claramente uma religião onde Deus é substituído pela ciência, né? Então, a ciência é o grande ser adorado que tem a capacidade não só de responder todos os enigmas do passado, como ele fez com a história, mas como também de apontar para um futuro perfeito, para uma sociedade perfeita. Acontece que desde o começo, Marx teve muita dificuldade em encaixar essa sua tese com o que de fato aconteceu. Então, quando ele faz esse esse sequestro da história para tentar moldá-la de modo a caber na sua interpretação, na sua análise, né, de interpretação da história, Marx já deixa muita ponta solta. Então, por exemplo, onde que entraria o meio de produção asiático nessa equação que Marx cria, que é comunismo, escravagismo, feudalismo, capitalismo, comunismo? Porque para quem não conhece, o meio de produção asiático já tinha a propriedade de produção estatal e não privada. E esse era o que, segundo Marx, ia determinar, ia diferenciar, né, o pontapé ali inicial do capitalismo para o comunismo. É o extermínio da propriedade de produção privada. No meio de produção asiático já era assim, já era estatal. Só que o mundo não era o mundo comunista que Marx desenhou que seria quando abolisse a propriedade privada. Muito pelo contrário, ali existia servidão coletiva, todos tinham que trabalhar, ainda existia em menor escala escravos, só que no caso eram só escravos de guerra, pessoas que vinham, né, expatriadas. Só que como vocês bem sabem, Marx ele não via no comunismo apenas um sistema econômico, ele via um sistema social que ia transformar toda a sociedade. Só que a sociedade que ele preveu que aconteceria, né, com o extermínio da propriedade privada, não era a sociedade do meio de produção asiático. E eu acho o humor do Boiá muito bom, inclusive, porque eu não grifei aqui que parte, mas ele fala que Marx, não sabendo como tratar o meio de produção asiático, ele simplesmente resolveu não tratar do meio de produção asiático. Passa uma borracha nisso, finge que não existiu e segue a vida. E assim, através do seu método de análise, ele conseguiu encaixar a história desse modo. Ignora uma coisa ali, ignora outra ali, e enfim, enquadra as coisas ali naquilo que ele tinha criado. Passado resolvido, presente era o seu maior objeto de estudo, né? Ele estudava aquela sociedade capitalista que era recente, inclusive, fruto da Revolução Industrial. E o futuro? Acontece, gente, que o Marx, cientista profético, só tinha contas a pagar pro futuro. E pra sorte dele, provavelmente, ele não sobreviveu pra ter que se explicar quando o futuro, de fato, chegou. Isso porque, gente, o Marx sensitivo, vou te falar uma coisa, não rolou. Você, assim, não confie em Marx pra prever o seu dia de amanhã, pra ler a sua mão, porque todas as previsões que Marx fez a curto prazo não
puderam ser mais distantes do que de fato aconteceu. E a gente fala isso, gente, olhando para mais de 200 anos atrás e vendo que, de fato... Enfim, gente, pra vocês terem noção, ele disse que o capitalismo não ia se solidificar. E o que aconteceu com o capitalismo? Fincou, cresceu, né? Até hoje tem... Ele realmente achou que ele fosse ver em vida toda aquela revolução do proletariado, da classe toda, no caso, contra os burgueses. Acontece que ele não contava com a existência da classe média e com o contentamento das pessoas em não quererem revolução nenhuma. Gente, Marx, assim, tudo que ele falou que aconteceria, não só não aconteceu, como aconteceu o avesso. Foi completamente coitado. Mas assim, ele morreu, não precisou se explicar. Quem sobrou para resolver esse papelão todo foram seus sucessores. Aqui nesse livro, o Boiá, ele vai dar bastante ênfase pro Lenin como essa figura dessa pessoa que precisou pegar o comunismo depois de um tempo em que nada tinha acontecido e reexplicá-lo, né? Ele faz com que o comunismo crie alguns tentáculos e vai se encaixando ali e aqui. E nessa parte fica muito evidente pra gente que o comunismo sequer é uma ideologia, porque uma ideologia ela tem as suas bases de sustentação fixas. O comunismo nem isso tem, porque o comunismo age mais como uma espécie de um parasita que vai se adaptando a cada corpo e a cada organismo novo. E essa premissa aqui do comunismo deixa pra trás porque isso já passou, vamos criar essa nova aqui e vamos modelando as coisas pra fazer caber. E Lenin tinha todo esse beabá político de pegar uma questão, girar em torno dela e não ir direto ao ponto, não responder e todo mundo ficar tipo assim, nossa, inteligente demais pra eu conseguir compreender. E assim o comunismo foi sobrevivendo com a realidade, né? Afinal de contas, uma mitologia, quando deparada com a realidade, tem ali, né, que se adaptar. E é isso que de fato foi acontecendo. Bom, como toda essa teia mitológica gigantesca chamada comunismo não foi tecida, obviamente, só por Marx, Engels, Lenin, Stalin, que são talvez os principais nomes do comunismo, apareceram depois muitos intelectuais, muitos cientistas de diversas áreas possíveis. Isso pôde acontecer, gente, porque Marx desde o início fala que a mudança da economia afetaria a mudança da superestrutura de uma sociedade. Então apareceram estudiosos de todos os campos possíveis tentando relacionar como o comunismo influenciaria essa parte determinada. Então a gente tem aqui pseudocientistas da literatura, das matemáticas, das biologias, enfim, sociólogos, de tudo isso. Longe de fazer um estudo raso ou até mesmo subjetivo, Boiá traz tudo isso pra gente nesse livro aqui. Por isso que eu achei esse livro extremamente profundo, essa tese muito bem embasada. E ele traz dando nome aos bois, falando o cientista fulano de tal, o intelectual tal, a tese tal, o ciclano beltrano, nomeando todas as coisas, nada de subjetivo, tipo, e os comunistas faziam. Não, é o fulano, é o beltrano, que é pra não ter como, assim, a gente contrariar a tese dele. E eu pude identificar um padrão em toda essa ciência comunista que existiu, né, relacionando ali o comunismo com as áreas possíveis. A ciência comunista, ela sempre começa muito promissora, como um castelo de cartas que vai sendo construído aos poucos, assim, e sobe numa velocidade muito rápida e fica grande, bonito, esplendoroso. Só que com o primeiro soprar ruim, né, se desmorona completamente. Isso porque, gente, as raízes da ciência comunista não encontraram um terreno fértil para se enfincar no plano do real, só no plano do imaginário. Como cientistas, esses comunistas trazidos aqui no livro são ótimos escritores de contos de fadas. Pessoas que, assim, tinham boas ideias, até mesmo, por que não tentar isso? Mas que, cara, completamente utópico. Pra vocês terem noção, a gente tá falando de uma sociedade toda nova, né? O comunismo é a sociedade perfeita. É o paraíso de Marx. Então aqui vai ter estudo de como seria o ecossistema dentro dessa sociedade nova. Como seria o homem? De acordo com Darwin, a gente evoluiu naturalmente de macaco até o que nós somos hoje. Será que nós já somos o final? Será que nós não vamos evoluir para um novo tipo de homem, que é o tipo de homem que vai habitar esse novo tipo de sociedade? Então tem, assim, tudo quanto é maluco tá aqui nesse livro, estudando tudo quanto é tipo de maluquice em nome da ciência. No final do livro, no epílogo, Boiá fala um pouco sobre isso. Olha, aspas dele. Um abismo se abria entre o que se sabia e o que se via. Jamais existiu na história tamanho divórcio entre a ideologia afirmada e os resultados de sua aplicação efetiva. Boiá conclui.
No mundo do avesso, é a mitologia que comanda. Sua verdade é mais essencial que as circunstâncias da vida real. O comunismo foi uma armadilha da história. E como em toda armadilha, é mais fácil cair do que escapar. Leiam esse livro, pessoal. É muito interessante ver como toda essa tese comunista foi sendo construída e ao mesmo tempo se desmantelando completamente quando se deparava com uma única coisa: a realidade. Plano do real. O comunismo não consegue se misturar com o que acontece na prática porque o comunismo é essencialmente mitológico. E é impressionante que, né, tanto tempo já passou. Cara, a gente tá no século XXI livre, você tem noção? Ainda tem gente acreditando em comunismo? É bizarro, parar pra pensar. Mas é o que acontece. E como eu sou um defensor da liberdade de religião, deixa cada um colocar a sua crença em quem quer. Só não vem com esse papinho de ciência, porque de científico, a mitologia do comunismo não tem nada. Bom, pessoal, essa é a minha indicação de livro. Leiam e me digam, esse livro é digno da sua cabeceira? Da minha é. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e deixar seu comentário. Eu estou ansiosíssimo para saber a sua opinião acerca do assunto. Até uma próxima. Tchau, tchau.